Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Muito obrigado mais uma vez que vocês estão aqui, tá? Que vocês fazem parte aqui desse enorme grupo de quase 80 mil pessoas. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Eu fico muito feliz em saber que vocês já me acompanham por tanto tempo, né? E mais pessoas estão chegando agora e estão acreditando no trabalho que eu faço aqui, que é alertar, vocês sabem disso, e mostrar um pouco dos Estados Unidos também, tá bom? Se você, como de costume, dê o seu like, dislike se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum, mas o mais importante é que vocês deixem o seu comentário, tá? O seu comentário é muito importante. Pessoal, eu leio os comentários, tá? Às vezes eu não tenho tempo de responder todo mundo, porque são muitos, mas eu leio, eu faço questão de ler o comentário de vocês, leio os comentários absurdos, algumas ofensas que fazem. Claro que esses, obviamente, eu ignoro completamente, mas fico muito feliz com comentários de muitas pessoas que sempre estão perguntando que tipo de vídeo que eu devo fazer aqui, tá bom? Então, inclusive vídeo que eu tô fazendo aqui hoje é um desses vídeos que alguém me perguntou como é a vida realmente nos Estados Unidos se você perdeu o trabalho e tal. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá, pessoal. Aliás, antes disso, aí tá embaixo tá o link do meu novo canal Abominável. Por favor, se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve, do meu Telegram e do Instagram também, tá? Vai lá, se inscreve lá, rapidão, dois segundinhos, você se inscreve e aí vocês podem assistir o nosso vídeo aqui hoje. Então vamos lá. Quando os Estados Unidos vira um pesadelo? Deixar bem claro também que muita gente fala, pô, Jean, você só fala o lado ruim dos Estados Unidos, você só fala o lado negativo do país. Eu tô fazendo uma série, já tem um tempo, mostrando as mazelas, inclusive algumas mazelas são amigos meus youtubers americanos que moram nos Estados Unidos por todo o país, e a gente fez uma troca de figurinha, onde eles me mandam, obviamente eu não posso estar lá no Tennessee, eu não posso estar na Califórnia, eu não posso estar aqui em New Jersey, em Nova York ao mesmo tempo. Então alguns locais eles produzem, a gente troca informações. Então eu tenho mostrado algumas mazelas, né, inclusive também mostrando custos de hospital que é nas alturas aqui, ó, é inacreditável, né, é inaceitável os valores de hospitais caso você fique doente, e a gente vai até mencionar também aqui nesse vídeo aqui o lado negativo. Então não estou aqui só fazendo, não vou só fazer o lado negativo, é uma série, e quando terminar essa série vou mostrar outras coisas lá fora, mostrar muitas coisas e não ficar mostrando só iPhone novo, McDonald's, preço de Walmart, esse montão de coisas fúteis que na verdade vai perder todo sentido se os Estados Unidos de verdade, se os Estados Unidos entrar numa crise econômica ou se você perder o seu emprego. Então por isso que eu vou falar aqui, mostrando para você quando os Estados Unidos se tornam um pesadelo. Você tem que entender o seguinte, enquanto você chega deslumbrado, talvez você chegue do Brasil que está passando por uma situação complicada economicamente, social, política, e você chega nos Estados Unidos, a primeira impressão que você vai ter é que, uau, cheguei no paraíso que tanto falaram, é verdade, uau, olha as ruas, que bonito, olha as casas. Obviamente você vai chegar nas regiões melhores, e essa é a impressão que você vai ter. Você vai ver os grandes centros, a grande Times Square de Nova York, você vai ver Califórnia, Texas, enfim, os grandes centros onde tudo é muito bonito, onde é muito turístico, e os neighborhoods, né, os bairros, onde as pessoas vivem bem, então vai tudo impressionar. E obviamente você vai no McDonald's, vai ver que o preço é menor, vocês vão se impactar com muitos valores, muitas coisas que vai fazer você acreditar, uau, estou no paraíso, literalmente, não quero mais voltar para o Brasil, e essa influência é que faz com que muitas pessoas não voltem, né? Acreditem que, caramba, não importa o que eu passe, não importa o que aconteça, não importa que eu perca a minha família, não importa que eu viva aqui para sempre legal, não importa que eu não tenha mais vida, porque esse é o preço. Você não vai ter mais vida. Essa é a realidade, pessoal. Não importa, desde que eu continue pagando o McDonald's a $7 para me ter aquele copão de refrigerante, hambúrguer desse tamanho, batata frita, esse bando de comida que eu acho que ninguém nem deveria comer, ou até que eu possa comprar, seja lá, seu sonho de consumo. Então as pessoas são atrapadas e enganadas pelos bens de consumo que são futilidades que têm tempo para acabar, né? E aí algumas vezes também são
São levadas pelo câmbio, o câmbio que é variável, todo mundo sabe disso. Um dia o câmbio pode estar lá no céu e como pode estar lá embaixo. No momento está a $5 e muita gente já se sente importante que agora virou um super-homem das finanças em poder investir e comprar coisas no Brasil, porque o dólar, infelizmente, está tão alto e destruindo a moeda real. Mas isso não é constante. Geralmente fica na casa dos 2,50, que aí esse poder de compra já não é tão grande assim, e o que a pessoa faz na semana já não tem tanto significado para poder comprar alguma coisa a curto, médio prazo, a não ser que seja um prazo muito longo. Isso tem que ser muito bem claro. Agora, óbvio, tem outras situações importantes que muita gente considera, por exemplo, segurança. Se você for morar em certas regiões longe, inclusive as que eu tenho mostrado nas minhas séries, você vai ter relativamente uma segurança melhor. Significa que você já está 100% seguro? Não, a menos que você mora em bairros de classe média boa, né? Geralmente as mulheres que vêm fazer limpeza trabalham nessas áreas, nessas regiões, e elas podem dizer que ali é 100% seguro, ou pelo menos próximo disso, né? Áreas realmente dos americanos têm condições financeiras. A área de imigrante, no geral, não estou falando em algumas regiões de alguns estados, cada estado varia muito, mas não são tão seguros assim, né? Desde roubo de automóvel, invasão de casa, até mesmo assalto, assassinato e aí vai, né? E eu poderia enumerar algumas áreas de Massachusetts, ou áreas de Nova Jersey, ou área na Geórgia, por todos os Estados Unidos, Califórnia, Texas, e a gente existem subúrbios onde vivem a maioria dos imigrantes, a maioria vive aí, e que são as áreas que diria são low income, né? São as pessoas com recurso financeiro menor, e aí sim elas estão sujeitas a algum tipo de problema. Mas no contexto geral, relativamente mais seguro do que no Brasil, sim. Então essas pequenas coisinhas fazem com que as pessoas se sentem importantes e desejam, não vou voltar mais para o Brasil, né? São levadas por essa fantasia do consumismo, daquela coisa que elas olham e parece que tá bom, mas não observam que existem números por trás disso, existe um fenômeno social que está em completa mudança, que pode afetar o seu bem-estar, inclusive é o que está acontecendo nesse país aqui agora. Em pouco tempo, nós já estamos tendo uma transformação social, demográfica, econômica, política nesse país como nunca visto, né? Então, não estão se dando conta, porque ainda a moeda está corrente, ela está rodando no país, os Estados Unidos ainda desfrutam de uma boa condição econômica, então isso faz com que as pessoas se sentem confortáveis, porque pelo menos encontram trabalho. Agora, quando os Estados Unidos viram um pesadelo? Nos Estados Unidos você não tem 13º se você está ilegal aqui, né? Você não tem seguro-desemprego. Se você perder o seu emprego, você tem que correr atrás de outro. E se você não conseguir outro, as contas vêm. Não tem ninguém para te dar respaldo. Se você perde o seu trabalho, ninguém está aí para você não. Você não tem amigo aqui. Na verdade, nos Estados Unidos você não tem amigo. Aqui é todo mundo focado em trabalhar, casa, trabalho. Um único objetivo. Meio que o dólar enfeitiçou as pessoas e as pessoas não têm muito tempo para relacionamento. Se você perder, o problema é seu, porque os custos de vida é muito alto. Ninguém tem tempo para pensar, deixa eu te ajudar aqui, toma uns dólares, porque elas precisam pagar suas contas que não são baratas. Um aluguel aqui gera em casa de $1.500 para mais. Eu estou sendo muito conservador em falar $1.500, porque os valores estão absurdamente altos, inclusive levando até americanos natos a morar na rua, a morar dentro de carros, porque não tem condições de pagar. Que o caso deles é diferente, como eu já falei em outros vídeos, eles têm os seus descontos, seus tributos, né, descontado em folha, coisa que o imigrante irregular não tem, porque ele recebe dinheiro e não tem nenhum desconto, então consegue viver, digamos, melhor, confortavelmente. A vantagem sobre os nativos é essa, que tem a sua consequência, como eu falei, não tem nenhum tipo de direito a partir do momento que eles perderam o emprego. E como eu falei, o dinheiro sempre está à frente de qualquer coisa. As pessoas não estão nem aí pro seu azar. Você não tem amigos, se você sofrer, é problema seu. E principalmente se você adoecer. Se você adoecer e não puder trabalhar, aí sim você entrou num grande problema. Seria o maior pesadelo da sua vida. Porque aqui, sem nenhum direito, ou mesmo que você esteja legal no país, se você tiver uma notícia de uma doença crônica que você não pode mais trabalhar, o seguro que eles te dão, né, o benefício é tão baixo que
dificilmente você vai conseguir se sustentar com isso. Então, o verdadeiro pesadelo começa aí. Porque, inclusive, como eu falei, custo de medicina aqui é muito alto. E existe um teto de cobertura. Muita gente fala que é tudo gratuito. As pessoas não se informaram o suficiente até que ponto isso é gratuito. Não é? Existe sim um teto. Alguém vai ter que pagar por isso. O governo ele vai pagar até certo ponto. Depois, se o governo não custear esses valores, provavelmente eles vão te dar um tratamento paliativo, porque sabe que o hospital não vai receber, já que os hospitais são públicos, entre aspas, são hospitais privados, né? É uma coisa bem complexa de explicar aqui, mas os hospitais, eles dependem das pessoas pagarem para poder sobreviver. Então o pesadelo começa se você perde o seu trabalho, se você adoece, você precisa de alguém para cuidar do seu filho, se você realmente está num problema de psicológico ruim, você não vai ter amigos para poder te consolar, te orientar, te ajudar. No caso de pessoas com depressão, principalmente em áreas do norte do país, onde se escurece, é mais frio, as pessoas entram em completa depressão. Por isso muitos brasileiros vão para a Flórida, mais quente, então lá diria é mais festivo, as pessoas se encontram mais, mas como eu falei, no norte é onde os recursos são maiores para trabalho e financeiro, embora esteja mudando um pouco também na região da Flórida. Então os Estados Unidos, ele para muitos parece um império, uma coisa maravilhosa, mas se torna um pesadelo a partir do momento que eles descobrem que os seus recursos já não alcançam aquele investimento que eles querem no Brasil, principalmente se houver uma queda no câmbio, como já aconteceu, e eu experimentei isso, onde eu vi milhares de pessoas deixando os Estados Unidos, porque já não compensava mais. Então as pessoas se apoiam numa estabilidade que a economia é como uma onda, né? Ela vai e volta, e provavelmente nós teremos outra. Já faz muito tempo que a América está em subida e provavelmente vai entrar numa decadência, porque faz parte do ciclo econômico de qualquer país. E aí sim, as pessoas vão começar a se dar conta de que esse lado tão bonito, tão, né, bacana, não é tão legal assim. Como eu falei, o encanto, a magia acaba, né? A magia acaba quando elas entram, enfrentam a realidade. E muita gente, infelizmente, no mundo frio que a gente vive hoje, apenas visam quanto que eu vou ganhar, sem se preocupar com o mais importante, que é com as pessoas que elas amam. É isso aí, pessoal. Espero ter explicado aqui sem ter enrolado. Eu tento ser o máximo justo possível, sem ser exagerado. Muitas das vezes eu não falo tudo da maneira profunda para não ofender ninguém, mas o fato é que a América é um país atrativo, sim, é um país atrativo, mas tem o seu lado negativo que as pessoas preferem esquecer para poder não ficarem mais tristes, que muitas vezes já estão. Fazer o que não gosta, serem muitas vezes exploradas, ganhar para poder não ter vida, né? Trabalho e não tem vida, se sentem satisfeitas em que conquistaram uma casa por causa do câmbio que está alto, ou um carro, sei lá o que for, se sentem felizes em comprar um carro com, sei lá, 100 e tantas mil milhas, que anda, é acessível, mas não é nada daqueles carros lindos importados que viam nos filmes da Sessão da Tarde ou do que passava no Brasil, e muito menos viver em grandes bairros daqueles gramadinho. Claro que não estou dizendo que todos, tem algumas pessoas que vivem assim, sim, mas no contexto geral não é bem essa vida que elas levam. Então os Estados Unidos se tornam um pesadelo quando elas têm que acordar de madrugada para trabalhar todos os dias, domingo a domingo, em troca de algum dinheiro que elas acreditam ser mais importante para a vida delas. Espero ter explicado, não estou desanimando ninguém, eu só estou apenas sendo sincero e mostrando para vocês aquilo que ninguém mostra. A gente se vê no próximo vídeo.